Então, novamente, bom dia para quem chegou depois, tá? Eu me chamo Matheus, para quem ainda não tinha assistido nenhuma aula assim ao vivo, nem as gravadas, tá? Eu vou ser o instrutor de vocês nessa disciplina de Anatomia e Fisiologia Humana, tá bom? Serão aí 20 encontros, aos quais a gente vai estar aí discutindo acerca da anatomia e da fisiologia do sistema ósseo, muscular e articular, tá? Lembrem que a grade, né, das disciplinas do curso de radiologia, nela a gente encontra duas disciplinas de anatomia. Então, a primeira é focada apenas no estudo ósseo, muscular e de articulações, e a segunda disciplina de anatomia 2 é focada nos demais sistemas do corpo, tá bom? Então, nessa disciplina a gente vai estar aprendendo aí acerca desses sistemas ósseo, muscular e articular, tá? As nossas 4 primeiras aulas, a de hoje e as próximas 3, serão aulas introdutórias, tá? Onde a gente vai ver de forma aí geral a questão de como é feita a composição anatômica e fisiológica desses 3 sistemas, que é o sistema ósseo, o sistema muscular e o sistema articular. Após isso, as nossas aulas elas serão totalmente baseadas no estudo das estruturas, tá bom? Onde a gente vai estar vendo ali os ossos, os músculos e as articulações de forma mais abrangente, de forma mais detalhada, tá certo? Lembrando que essas aulas todas são gravadas e são postadas lá no canal do YouTube. Então, por algum motivo que você não possa assistir, ela vai estar lá disponível no mesmo dia que a aula for realizada ou no dia anterior. Porém, eu sempre estarei enviando aí o link para a Dayana para que ela mande para vocês, tá certo? Então vamos dar início, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem, é só acionar o microfone e interromper, ou você pode deixar a sua dúvida no chat, que de vez em quando eu estarei dando uma olhada, tá? Toda a aula, lembrem-se, já assim que vocês entrarem, deixa logo o nome completo no chat, para que a frequência ela fique registrada, tá bem? Esse vai ser o nosso único meio para registrar a frequência de todos, tá certo? Caso você esqueça de colocar, né? Ou não entre para colocar, infelizmente, fica aí sendo uma falta, tá bom? Então vamos lá. Nesse estudo, né, de anatomia humana, a gente vai começar introduzindo o nosso estudo com alguns termos bastante importantes, tá? As quais eles, no futuro, serão de grande utilidade. Então, para a gente começar dando uma definição para o que seria a anatomia humana, a gente diz que é uma ciência, tá? Que vai estar estudando a constituição e o desenvolvimento dos seres organizados. Então, essa constituição, que é cabível ao estudo da anatomia, pode ser de qualquer estrutura do corpo, um osso, um músculo, né? Um órgão do sistema, por exemplo, respiratório, um pulmão, um coração, do sistema cardiovascular, enfim, todos os órgãos, né, todos os seus detalhes, a sua composição é fruto de estudo da anatomia humana. Dentro disso, a gente foca também na parte de desenvolvimento, pois alguns órgãos, eles possuem algumas diferenças de acordo aí com a idade e com o desenvolvimento a qual aquele órgão que pertence ao indivíduo está passando. Então, nós iremos estudar, por exemplo, que no osso, o osso de uma criança, ele possui uma certa diferenciação de um osso adulto, pois o da criança ainda está em formação, ainda está em desenvolvimento. Então, nós veremos que existem algumas diferenças dentro dos órgãos, tá? Onde a gente consegue estar diferenciando eles de acordo ali com a fase de desenvolvimento do indivíduo. Então, quando eu falar de anatomia, eu falo de cortar em partes, tá certo? Então, eu vou ter o estudo super detalhado de todas as estruturas do corpo. Nessa disciplina, o nosso foco será na osteologia, que é o estudo dos ossos, na artrologia, que é o estudo das articulações, e na miologia, que é o estudo muscular, dos músculos, tá certo? Então, a gente vai estar abrangendo aí
todas essas estruturas dentro dessa disciplina. A fisiologia humana, que também faz parte dessa disciplina, é o ramo da biologia que estuda as múltiplas funções mecânicas, físicas e bioquímicas nos seres vivos. Então, enquanto na anatomia eu vou estudar a composição, eu vou estudar as estruturas, aqui na fisiologia humana eu vou estudar a função da estrutura. Qual é a função que ela vai exercer dentro do meu organismo? Então, de forma mais sintética, a fisiologia estuda o funcionamento do organismo, que é a matéria viva, e as funções orgânicas, processos ou atividades vitais. Então, nós iremos estar vendo aí como se desenvolvem esses órgãos, tá certo? Ossos e músculos, e qual é a função que eles irão exercer dentro do nosso organismo. Funções tanto mecânicas, né, como também bioquímicas. Pois para que essas estruturas elas existam, a gente tem todo um processo aí que envolve a síntese, né, de algumas substâncias que serão inerentes ali à formação desses órgãos, dessas estruturas, tá bem? Então, a anatomia humana, ela pode ser dividida em 3 grupos, certo? Nós temos o estudo da anatomia macroscópica, nós temos o estudo da anatomia microscópica e nós temos o estudo da anatomia do Eu desenvolvimento. vou prestar atenção e o slide copio depois. Então, a anatomia macroscópica, tá certo? Ela se divide em algumas categorias, tá? Esse tipo de estudo anatômico, ele vai estar estudando aquelas estruturas que a gente consegue observar a olho nu, tá certo? Aonde eu posso ter o estudo ali com a estrutura propriamente dita, né? Como, por exemplo, no IML, o que acontece? Os cadáveres, né? Eles são estudados, é estudada a causa da morte. Então, aquele corpo, ele é aberto, os órgãos são estudados de forma visível e macroscópica também, a fim de encontrar ali alguma danificação nas estruturas. E esse estudo macroscópico, ele pode acontecer também, tá, gente? Com a utilização aí das tecnologias, como a radiação. Ela pode ser utilizada para estudar as estruturas, só que agora em forma de imagem, a qual não se é necessário abrir o corpo do indivíduo para poder localizar e estudar as estruturas, tá bom? Então, outro detalhe também interessante é que dentro dessa disciplina, a gente vai também estar estabelecendo uma relação entre a anatomia humana, né? Como é que eu posso dizer? Macroscópica, né? A gente vai estar estudando aqui a questão das estruturas e vamos estar interligando com a anatomia radiológica, que é aí uma das subdivisões da anatomia macroscópica, que é de bastante importância, né, para a nossa formação dentro da radiologia. Então, existirão algumas aulas focadas nesse estudo de anatomia radiológica, tá bem? Onde a gente vai estar aí olhando imagens de raio-x e correlacionando aquelas estruturas com a estrutura real, né, pertencente à nossa anatomia macroscópica. Então, dentro dessa anatomia macroscópica, nós temos algumas divisões. A primeira é a anatomia regional, tá certo? Quando eu falar de anatomia regional, eu observo para essa imagem, tá? E identifico as regiões desse corpo. Que regiões são essas? Eu consigo identificar a região da cabeça, a região do pescoço, consigo localizar a região do tórax, a região aqui do abdômen, a região da pelve, consigo localizar a região dos membros superiores e dos membros inferiores. Então, essa anatomia totalmente externa, tá? A qual eu observo as regiões do corpo de um indivíduo, permitem com que a gente esteja classificando, tá? A anatomia regional da estrutura, aonde eu olho aqui para o corpo do indivíduo, não consigo ver os órgãos internos,
mas apenas pela anatomia regional externa, eu tenho uma noção de onde encontrar essa estrutura. Por exemplo, o coração. Será que eu olhando para esse indivíduo, será que o coração dele está localizado aqui no membro inferior? Será que está localizado aqui no membro superior? Não, né, gente? Ele está localizado aqui no tórax. Então, eu observando essa região, eu sei que existe um órgão chamado de coração que está armazenado, localizado aqui externamente, internamente, perdão, a região do tórax. Então, dentro da anatomia regional, a gente vai estudar as regiões do corpo, tá certo? A fim de sabermos identificar quais estruturas internas eu consigo encontrar dentro dessa região. Se eu quisesse fazer o estudo do fígado, onde é que eu iria observar a anatomia regional dessa imagem? Eu iria observar aqui a região do abdômen, que é onde o fígado ele fica, né, concentrado, onde a gente consegue encontrá-lo. Então, dependendo do local a qual a estrutura interna se localiza, a primeira coisa que nós devemos fazer é focar o nosso olhar, focar a nossa visão à anatomia regional, tá? Que é a região aqui externa do corpo, onde eu consigo localizar ali as divisões, né? A qual essas estruturas internas estarão aqui inerentes, tá? Alguma pergunta? Deu para entender, gente, o que seria essa anatomia regional? Lembrando que o nosso estudo, ele é detalhado nos órgãos, tá bem? Então, a gente vai ter um estudo aí mais interno das estruturas. Alguma pergunta? Uma segunda divisão que a gente tem dentro da anatomia macroscópica é a anatomia sistêmica, tá certo? Onde dentro dela eu vou estudar agora todos os órgãos, porém cada um estará inerente a um sistema específico. Então, dentro do estudo geral da anatomia, a gente tem o sistema cardiovascular, onde a gente estuda o coração e os vasos, né, artérias, veias e capilares, que fazem parte aí do processo de bombeamento sanguíneo e de distribuição do sangue para todo o corpo. A gente tem um sistema respiratório, tá? Que tem a sua principal função aí de levar o oxigênio até a região dos pulmões para que a gente consiga respirar e esse oxigênio, né, vai estar sendo levado também para a região sanguínea. Então, todos os órgãos do corpo, eles são oxigenados por conta do sangue que passa aqui por algumas estruturas do pulmão e são oxigenados. Então, a gente normalmente estabelece uma relação entre o sistema cardiovascular e respiratório, que é o sistema cardiorrespiratório, tá bem? A gente tem um sistema digestório, que tem a função ali de alimentação do indivíduo, né? Desde a boca, que é a sua via de entrada, até a região do reto, que é a sua região de saída. Sistema nervoso, tá? Onde a gente vai estar estudando ali os componentes do sistema neurológico, como cérebro e alguns nervos. Sistema endócrino, onde nós estudamos as glândulas endócrinas do corpo, aquelas que produzem hormônios. Sistema excretor, tá? Que é aquele que é responsável por excretar os resíduos que o corpo não precisa para o seu desenvolvimento. E o sistema urinário, que é aquele que vai ter a principal função de eliminar os resíduos, no caso, em forma de urina, tá? A gente tem um sistema esquelético, a qual nós estudamos ali os ossos, né? Toda a sua função e todas as suas estruturas. Temos o sistema muscular, onde nós estudamos os músculos. Temos o sistema imunológico, que é responsável ali pela proteção do nosso corpo, né? Células que estarão protegendo o nosso corpo de certos agentes externos que podem ocasionar alguma doença, tá? E temos o sistema linfático, responsável, tá? Pela produção ali linfática, tá bom?
Uma outra modalidade de estudo é a anatomia de superfície, tá? Aqui, nesse estudo, a gente já precisa ter o órgão específico naquele momento de avaliação. Eu posso ter ali a estrutura, né, real, ou posso ter uma imagem, a qual eu consigo estar estudando o contorno e a forma de órgãos e estruturas da superfície do corpo, tá certo? Então, se o indivíduo está sentindo muita dor na região do peito, numa consulta médica, é feita a escuta dos batimentos cardíacos, é feita a escuta da questão da respiração do indivíduo. Caso não seja detectado nenhum problema, é feito ali um estudo, né? Por exemplo, de uma radiografia, onde poderá ser observado toda a região dos pulmões, toda a região do coração. Se houver ali alguma diferença, né, alguma alteração visível, nós sabemos que pode haver ali a existência de algo que está causando essa dor. Então, sempre que eu falar de anatomia de superfície, eu quero avaliar, tá, os órgãos, eu quero estudar individualmente o contorno e a forma de cada estrutura pertencente a um determinado sistema. A anatomia radiológica, ela vai estudar as estruturas internas do corpo, porém agora com a utilização de exames de imagem, como mais conhecido, né, e mais utilizado, os raios-x. Dessa forma, a gente consegue avaliar internamente as estruturas a fim de avaliar a morfologia. O que seria a morfologia? É a composição da estrutura. Então, ó, se a gente observa que esse segundo exame, eu tenho uma radiografia torácica, tá certo? Nessa radiografia torácica do tórax, eu consigo ver aqui, ó, mais pretinho, né, mais escuro, os pulmões preenchidos por ar. Porém, eu encontro algumas estruturas esbranquiçadas dentro do pulmão. Isso aqui são os brônquios, tá bom? São brônquios, né? E são também alguns vasos sanguíneos. Então, eu consigo observar que dentro do pulmão, eu não tenho apenas a presença de ar, mas eu tenho a presença também dessa vasculatura também responsável ali por estar levando o ar, a qual a gente inspira para dentro dos pulmões, e também eu tenho a região de vasos sanguíneos e vão estar levando o sangue até as estruturas que compõem o pulmão, para que até então o sangue receba oxigênio e consiga levar o mesmo para outras regiões do corpo. Nessa primeira imagem, nós temos um raio-x do tornozelo, tá? Onde eu consigo ver aqui os ossos que ficam ali tanto na região do pé como na região da perna. Se houvesse uma fratura, né, se o osso estivesse quebrado aqui na região do calcânio, eu conseguiria ver um contorno diferenciado, né? Eu veria ali a ruptura óssea, a divisão óssea ocasionada por essa fratura. Então, eu poderia observar que essa estrutura ela não estaria com a sua morfologia adequada, né? Estaria com uma diferenciação quanto à sua visualização. Então, dentro do nosso estudo anatômico, haverá um determinado momento que a gente vai dar um foco à parte da anatomia radiológica, voltada principalmente aos ossos, né? Que são as estruturas mais visíveis dentro das radiografias. A anatomia funcional é aquela que vai estudar os segmentos funcionais do corpo, tá? A qual eu vou estabelecer agora uma relação entre o estudo anatômico e a função que aquela estrutura ela vai ter dentro do organismo. Então, quando formos estudar o sistema ósseo, o sistema muscular e o sistema articular, nós poderemos observar, tá certo? Que ambos juntos, eles têm uma função que envolve principalmente a questão de movimento. Para que eu me movimente, eu preciso que os ossos e os músculos, eles estabeleçam ali uma relação entre um e outro, juntamente com a articulação, que é o que vai fazer com que haja, por exemplo, a dobra, né, dos nossos órgãos, para que a gente esteja ali andando, correndo, mexendo um braço, seja o que for, tá bem?
A anatomia aplicada, tá? É aquela a qual eu vou aplicar esse estudo a algum outro procedimento. Então, o indivíduo que vai fazer uma cirurgia, né? São feitos ali alguns exames de imagem a fim de que haja um estudo anatômico daquela região. Esse estudo, ele servirá de planejamento para algum processo. Aqui nós temos um exame, tá, de tomografia dessa região aqui da maxila e da mandíbula, da boca, né? Onde o foco é estudar os dentes do indivíduo. Possivelmente, este indivíduo aqui da imagem irá realizar algum procedimento cirúrgico. Então, este exame de imagem ele vai servir para o planejamento também dessa cirurgia. Então, eu vou ter um estudo aplicado da anatomia exclusivamente nessa região, com foco, tá, de visualizar as estruturas para que seja planejado algum procedimento cirúrgico. A anatomia comparada é aquela a qual eu vou comparar as diferentes estruturas nos diferentes organismos. Então, se eu fosse estudar a anatomia do membro superior de um humano, eu conseguiria ver que o humano ele tem a região aqui do braço, formado pelo osso húmero, ele tem a região do antebraço, formado pelos ossos rádio e ulna, tem a região aqui que nós chamamos de carpo, tá certo? Que é um conjunto de pequenos ossos que formam um pulso, e ele tem a mão. Se eu fosse estudar os ossos de um cachorro, de um cão, eu teria as mesmas estruturas. Fêmur, teria ali o húmero, teria o rádio, teria a ulna, tá? Teria os ossos do pulso e teria a mão. No pássaro, da mesma forma. Numa baleia, né, por incrível que pareça, também teria a mesma coisa. Então, eu consigo realizar um estudo comparado entre diversos animais, tá certo? A fim de comparar o desenvolvimento, né, das estruturas dos diferentes órgãos, tá bom? Então, tudo isso que a gente falou até agora são subdivisões da anatomia macroscópica, que é aquela a qual nós conseguimos estudar as estruturas a olho nu, né? Consigo observar sem precisar de nenhum tipo ali de processo cirúrgico para abrir o paciente e estudar essas estruturas. Dentro da anatomia macroscópica, eu posso estudar a estrutura a olho nu ou com o auxílio de alguma tecnologia. Essa tecnologia são os exames por imagem, tá? Radiografia, tomografia, ressonância, seja qual for a modalidade de exame, tá bem? Uma outra divisão do estudo anatômico humano é a anatomia microscópica, onde agora ela estará relacionada às estruturas corporais invisíveis a olho nu, onde nós necessitamos de equipamentos, tá? A qual nós conseguimos ampliar a estrutura e estudá-la, né? Estudar a sua composição de forma mais abrangente. Então, aqui eu preciso, né, de uma lupa, de um microscópio, de algum tipo de equipamento que permita a visualização dessa estrutura que até então eu não consigo ver a olho nu. Dentro da anatomia microscópica, eu tenho o estudo da citologia, que é o estudo da célula, tá bem? Então, aqui nós temos um exemplo de uma célula humana e todas as suas estruturas. Tudo isso nós conseguimos estudar e visualizar com a utilização de certos equipamentos, tá bem? Como um microscópio. E temos o estudo, tá, da histologia, onde nós estudamos os tecidos, né, a composição dos tecidos humanos, que na pele a gente consegue ver a parte externa, mas o que compõe realmente a pele, eu só consigo visualizar aí com a ajuda de um microscópio ou de algum equipamento específico, tá certo? A anatomia do desenvolvimento, tá? É uma área dentro aí também
das divisões de estudo de anatomia humana, a qual a gente estuda o desenvolvimento do indivíduo desde o processo de fecundação, né, quando os gametas, né, os espermatozoides, eles se unem à região do óvulo, até a formação adulta. Então, dentro dessa anatomia do desenvolvimento, nós temos o estudo da embriologia, que é o estudo do desenvolvimento até o nascimento. Então, a gente consegue ver, né, o embrião se tornando um feto, né? E temos esse estudo tanto a partir do momento a qual acontece a fecundação até o processo final, que é quando acontece ali o nascimento. Então, nosso estudo anatômico, ele envolve aí essas três modalidades, tá certo? Nós temos a anatomia macroscópica, a anatomia microscópica e a anatomia do desenvolvimento. O nosso foco dentro do nosso estudo de anatomia humana nesta disciplina ficará sendo quanto ao estudo da anatomia macroscópica, que é aquela a qual nós conseguimos visualizar a estrutura a olho nu ou com o auxílio de algum equipamento aí tecnológico, tá bem? Então, a fisiologia humana ela fica sendo o estudo das funções corpóreas. Lembre que o nosso corpo ele é distribuído em vários sistemas e cada sistema vai ter uma função específica, irá desempenhar uma atividade específica. Então, dentro da fisiologia humana, a gente encontra aí sistemas que podem estar interligados, como o cardiovascular com o respiratório, e ainda podemos também interligar três sistemas aí que serão foco do nosso estudo, que é o ósseo, o muscular e o articular. Posso interligar esses três sistemas e avaliar, né, a questão ali de movimentação do indivíduo, de atividades que ele pode estar exercendo durante o seu dia a dia. Então, dentro aqui do estudo fisiológico, eu vou avaliar a função, tá, de cada estrutura que compõe os sistemas do corpo. Aqui no caso do nosso estudo, iremos estudar a questão muscular e a questão óssea articular. Tá? Então, o nosso corpo ele é constituído a partir de alguns níveis organizacionais, tá certo? A qual dentro dele a gente consegue entender melhor como acontece esse estudo de anatomia e esse estudo de fisiologia. Então, o primeiro nível que a gente tem é o nível químico, tá? A qual ele inclui os átomos, tá? E as moléculas do corpo. Então, lembre que o nosso corpo ele é composto por diversos átomos. Átomos de hidrogênio, átomo da água, né? E esses átomos vão formar moléculas. Moléculas, né, são junções aí de vários átomos. Então, cada estrutura do nosso corpo possui aí uma grande variedade, tanto de átomos como de moléculas. Quando essas moléculas, elas se unem, né, quando várias moléculas elas se juntam, eu tenho ali o meu nível celular, onde eu terei a formação das células. A célula, por sua vez, é a unidade básica, estrutural e funcional do corpo humano. Dentro dela, a gente não vai ter apenas ali a formação de um tecido, porém, mas dentro da célula acontecem diversos processos, como a questão de digestão, de respiração, tá? Isso dentro da célula, e isso não está ligado à nossa fisiologia humana. Isso está ligado à fisiologia celular, daquela composição, tá bom? Quando essas células elas se agrupam em grande número, a gente chega no nível tecidual, onde os tecidos que formam o nosso corpo são, né, o conjunto, o agrupamento de várias células e outros componentes em torno dela, tá bem? E aí juntos a gente vai ter uma função estabelecida para esse tecido, tá? Os tecidos que compõem o corpo humano são vários, porém existem 4 que ficam sendo aí os 4 tipos básicos de tecido, tá? Dentre eles nós temos o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso, tá?
Então, dentro de todo o nível tecidual, a gente consegue estar encontrando esses 4 principais tipos de tecidos, tá certo? Quando esses tecidos, eles formam um órgão, né? Eles começam a formar um órgão específico, a gente vai ter ali o nível orgânico, onde esse conjunto de tecidos agrupados para formar uma determinada região do corpo vai exercer uma função específica. E, né, esse tecido ele vai ganhar uma forma. Então, o meu pulmão, ele é um tecido e a função dele é de respiração. O meu coração, ele é um tecido. Qual é a função dele? De bombear o sangue para todos os outros órgãos do corpo, tá? A minha língua, né, os meus dentes, são tecidos. E quais são as funções específicas dessas regiões? Auxiliar na fala, auxiliar no processo de digestão, que é a mastigação, tá bem? Quando esses órgãos eles se agrupam e se relacionam tendo a mesma função, eu tenho um nível sistêmico, que é quando um sistema do meu corpo ele é pré-estabelecido, como por exemplo a questão do sistema muscular. Eu tenho um grupo de músculos, né, aos quais irão desempenhar uma atividade. O sistema digestivo, um conjunto de órgãos que irão desempenhar a mesma função, que é a de digestão. O sistema circulatório tem um conjunto de vasos sanguíneos, onde ambos exercem a mesma função, que é levar o fluxo sanguíneo para o corpo, né, a fim de que todas as regiões sejam nutridas pelo sangue, tá bem? O nível organismo é o maior nível organizacional, onde todas as partes do corpo constituem um organismo, ou seja, uma pessoa viva. Então, hoje todos nós já passamos por cada etapa desses níveis e já temos aqui o nível organismo todo composto, uma vez que os nossos órgãos, os nossos sistemas, células e tecidos já estão todos formados, os nossos órgãos do corpo e os nossos tecidos já estabelecem as suas funções de acordo aí com cada sistema, né? A qual ele esteja interligado, tá bem? Então, esses níveis, eles irão organizar o corpo, tá? E aí, dentro disso, a gente tem aqui essa ilustração a qual a gente pode visualizar de forma melhor como funciona cada uma dessas etapas, desses níveis, tá certo? Então, aqui nós temos os átomos do corpo, tá? Esses átomos, quando eles se agrupam, eles formam uma molécula. Então, dentro disso, nós temos um nível químico. Quando diversas moléculas se juntam, elas formam uma célula, tá? Essa célula, ela vai estar formando ali o nível celular, tá? Onde agora essa célula, ela já desempenha algumas funções, tá bem? Porém, que não irão ali servir de auxílio para a constituição do estudo fisiológico daquele sistema. Quando um grupo de células, né, se agrupam, elas formam um tecido. E aí nós temos aí o nível tecidual. Quando os tecidos eles se unem e formam uma estrutura, nós temos um nível orgânico, tá certo? Quando esse órgão em questão se agrupa com vários outros órgãos tendo a mesma funcionalidade, nós temos o nível sistêmico. Aqui, por exemplo, o sistema digestório, responsável por toda a digestão dos alimentos que entram no nosso corpo. E quando todos os sistemas do corpo, cada um com uma função diferente, estão agrupados, nós temos o nível organismo, né? A qual nós temos uma pessoa, nós temos um indivíduo todo desenvolvido com seus órgãos e sistemas prontos para desenvolverem e desempenharem diferentes atividades, certo? Aqui novamente, como funciona esse processo. Átomos formam moléculas, moléculas agrupadas formam células, células agrupadas formam tecidos, tecidos agrupados formam órgãos, órgãos agrupados com a mesma função formam um sistema, vários sistemas distribuídos pelo organismo formam o indivíduo.
Então, essa é a constituição básica, tá? Do corpo humano de um ser vivo, tá certo? Seja um animal racional ou um animal irracional, tá bem? Então, o nosso corpo, ele é dividido por regiões. Lembra que existe aí o estudo da anatomia regional, tá certo? E dentro desse estudo, o nosso corpo humano ele vai ser formado por algumas divisões. Gente, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Tá dando para entender? Me dê aí um feedback, por favor. Tem algo que vocês não entenderam e gostaria que eu explicasse novamente? Ativem aí pelo menos o microfone para dizer um sim ou não. Vocês estão muito calados. Quando a gente começar a estudar as estruturas, eu vou precisar da interação de vocês. Eu preciso que vocês, né, interajam junto comigo para que eu veja que está tendo um retorno aí do conteúdo, tá bom? Então, acho bom vocês começarem já a se adaptarem, a ligar o microfone aí, pelo menos para responder alguma coisa, tá certo? Então, vamos lá. O nosso corpo humano, tá? Ele é constituído, basicamente, por 3 regiões. Por 4, né? Nós temos a região da cabeça, nós temos a região do pescoço, a região do tronco e a região dos membros, tá certo? A qual tem os membros superiores e os membros inferiores. A cabeça, ela é a região do corpo responsável por abrigar uma parte do sistema nervoso, onde eu encontro o cérebro, vai guardar órgãos responsáveis por alguns sentidos, como visão, paladar e olfato, tá? E também é responsável aí por abrigar grande parte da vascularização de vasos sanguíneos que levam o sangue para nutrir toda essa região da cabeça, tá? E do pescoço. O pescoço, por sua vez, é uma região a qual eu tenho músculos que interligam a cabeça à região aqui do tronco, tá bem? Aqui no músculo nós temos órgãos que fazem parte do sistema respiratório, né, como a laringe, a faringe, e do sistema digestório, como o esôfago, e ainda do sistema endócrino, tá? Na cabeça também a gente tem glândulas endócrinas que produzem hormônios. O tronco, ele é dividido em 2 partes, tá? Lembra que lá no ensino médio, a gente nas aulas de ciência aprende apenas isso, né? Cabeça, tronco e membros. Aqui a gente vai desmembrar os órgãos que fazem parte dessas divisões do corpo. O tronco, ele é formado por 2 porções. Nós temos o tórax, que é a região mais superior, e o abdômen, que é a região ali mais inferior. O tórax e o abdômen, eles são separados pelo músculo diafragma, que é um músculo ali que faz parte do processo de respiração. Então, quando a gente inspira, né, quando a gente enche o peito de ar, o diafragma ele vai contrair, ele vai se elevar. E quando a gente expira, quando a gente solta o ar, o diafragma ele baixa, ele relaxa, tá certo? Então, a gente tem todo esse processo aí dentro da respiração, que é mesmo só a nível de exemplificação, tá certo? Gente, só uma correção, certo? Retificando aqui o que eu disse, tá? Na inspiração, de novo, quando o indivíduo ele enche o peito de ar, tá certo? Os pulmões, eles irão, né, expandir. Quando eles expandem, o diafragma ele baixa. Quando o indivíduo ele expira, ele solta o ar, o pulmão ele diminui de tamanho. Então o diafragma ele torna para o seu local, ele sobe. Eu acho que eu falei isso, né? Mas eu acho que eu inverti. Enfim, a definição correta fica sendo essa que eu falei agora para vocês, tá certo? O tórax é a região onde eu vou ter os órgãos que fazem parte do sistema respiratório e o abdômen vai comportar grande parte dos órgãos que fazem parte
do sistema digestório. Lembrando que lá no abdômen, né, deixa eu voltar aqui uma imagem do tronco. Professor? Oi. Deixa eu fazer uma pergunta. Usando esse boneco aí, o senhor poderia mostrar para a gente assim, as partes anatomicamente falando, Sim, exatamente onde está cada parte, porque fizeram uma vez uma pergunta onde estava localizada a coxa, a gente disse assim, normal, né? Só que não era. Pronto, é isso que eu vou fazer agora mesmo. Vou só procurar aqui uma imagem maior. Eu sei que tinha uma maiorzinha aqui. Pronto. Aqui nós temos a região da cabeça, certo? Aqui nós temos a região do pescoço. E toda essa porção aqui, toda essa região fica sendo o tronco, tá bem? No tronco, eu tenho duas divisões, tá certo? Eu tenho aqui superior a região do tórax e tenho aqui inferior a região do abdômen. No abdômen, aqui nessa localização, eu tenho a região pélvica, tá bem? Que está inclusa, querendo ou não, aqui dentro do estudo abdominal, tá? Então, aqui nós temos os membros superiores, né? Os braços, as mãos. E aqui nós temos os membros inferiores, composto ali pelas pernas. A coxa que você falou, Daiane, fica aqui nesse local, tá certo? Coxa, perna, tá? É igual aos nossos braços, né? A gente fala de braço, entende que é a região aqui todinha, mas não é. O braço, é só essa região. É só essa região aqui. Isso aqui, é o antebraço, tá certo? Então, aqui nós temos a região do braço e aqui abaixo dele, o antebraço. Aqui nós temos a coxa e abaixo dela é que nós temos a perna, tá bem? Então, tá, os membros, eles se dividem aí em superior e inferior, tá? A qual esses membros, eles possuem uma raiz, né? Um início, uma origem. Os membros superiores, né? Os nossos braços, têm origem aqui no ombro, tá bem? Então, o nosso braço e o nosso antebraço têm a sua origem nesse local. São órgãos, tá? É uma região do corpo livre, aonde eu posso fazer vários movimentos. A mesma forma acontece nos membros inferiores, aonde a raiz dele vai ser no quadril, tá bem? Que é aqui mais ou menos nessa região da nossa virilha, tá? Também uma região livre, aonde a gente consegue realizar aí diversos movimentos. Os membros superiores, eles ficam aí compostos pelo braço, pelo antebraço e pela mão, tá? Tanto a região da palma como a região do dorso. E o membro inferior é composto pela coxa, pela perna e pelo pé. Tanto a parte plantar, tá? Que é a parte que a gente pisa no chão, como a parte do dorso, que é essa parte de cima do pé, tá? E aí dentro de cada região dessa existem vários ossos, vários músculos, várias articulações que a gente vai estar vendo aí de forma detalhada, tá? Cada uma dessas estruturas, tá bem? Então, dentro dessa divisão que a gente acabou de ver, podem existir, né, algumas alterações durante o desenvolvimento de um indivíduo, tanto seja lá no momento do nascimento, tá? Ou tanto aconteça essa alteração durante o processo da gestação, ou que apareça, que surja apenas após o nascimento, tá bem?
Essas diferenças é o que nós chamamos de variações anatômicas, tá bem? Onde essas variações, elas podem ou não prejudicar a funcionalidade dos sistemas do corpo, tá? Então, quando eu falo de variação anatômica, eu tenho toda a diferença morfológica que não acarreta transtorno funcional. Então, existem algumas alterações dentro dos nossos sistemas, dos nossos órgãos, né, nos tecidos, que podem ser diferentes de outra pessoa, mas que não irá causar nenhum tipo de problema, tá certo? Essas variações, elas podem ser externas, visíveis, ou podem ser internas, que a gente não consegue ver, tá certo? As diferenças externas, elas são aquelas diferenças morfológicas entre os indivíduos, tá bem? Onde, por exemplo, os meus dedos da mão, né, ó, eles são meio tortos, eles não são retinhos. Algumas pessoas já têm os dedos bem retinhos. A minha mão, ela é grande, a de mão de outras pessoas é menor. Então, eu tenho variação anatômica entre uma pessoa e outra. Existem diferenças, né, as quais não irão acarretar transtorno funcional. Não é porque minha mão ela é grande, meus dedos são tortos, que eu não consigo pegar uma caneta e escrever, tá? Algumas pessoas, né, dependendo do local em que elas moram, o pessoal ali da China, né, por exemplo, a região aqui do olho delas tende a ser mais puxado, né? Os nossos brasileiros não, o olho é mais aberto. É uma variação anatômica, tá bem? Então, essas diferenças externas que a gente consegue diferenciar de uma pessoa para outra é o que leva esse nome de variação anatômica. Quanto às diferenças, tá bem? Internas são aquelas variações que irão mudar de acordo com a forma e o tamanho dos órgãos, tá? Alguns indivíduos, eles têm o coração com um tamanho maior, outros com um coração menor. Algumas pessoas, sei lá, têm um estômago menor, outras têm um estômago maior. E aí essas variações, elas recebem algumas denominações, certo? E aqui eu trago 3 para vocês. Essas características que vocês estão observando são quanto à variação externa, que a gente consegue visualizar, tá? Então, alguns indivíduos, eles são classificados como ectomorfo, tá? Que são aquelas pessoas mais altas. A gente tem um mesomorfo, que é aquela pessoa mais baixa e com a massa corporal ali mais formada. E nós temos o endomorfo, que é aquela pessoa que é baixa, porém a sua formação, né, de massa corporal é mais larga, tá bem? Então, os indivíduos, eles podem ser classificados dentro dessas 3 classificações, né? Então, tentem aí imaginar, né? Olhem para o corpo de vocês e olhem a classificação a qual ele pertence. É ectomorfo? É mesomorfo? Ou é endomorfo, né? Então, dentro dessas variações, a gente vai ter algumas classificações. A primeira dela é o indivíduo que apresenta uma variação normal, né? Normal é aquela variação a qual, do ponto de vista médico, vai ser aquele indivíduo sadio, tá? Rígido, não doente, ou seja, é uma pessoa saudável, que não tem nenhum tipo de doença, nenhum tipo de alteração nos seus órgãos do corpo, externos ou internos, que prejudiquem a função dos mesmos, tá certo? Então, aqui dentro da anatomia, uma pessoa sadia, tá? Uma pessoa saudável é uma pessoa normal. Do ponto de vista estatístico, né? Se a gente fosse comparar várias pessoas e fazer uma coleta de dados, normal quer dizer o que é mais frequente. Então, o que é mais frequente? É o indivíduo ter 5 dedos em uma mão ou 6 dedos em uma mão, né? O que é normal? É o indivíduo ter 2 rins ou ter 3 rins. Então, essas características, né, de variação é que vão levar aí ao que seria esse normal.
do ponto de vista médico, fica sendo aquela pessoa sadia, rígida, que não está doente. É uma pessoa como nós aqui, saudáveis, né? Acordamos, tomamos café e estamos aqui assistindo a aula. Uma pessoa normal, do ponto de vista anatômico, é aquela pessoa que possui características que são frequentes, né? Nós conseguimos encontrar em outras pessoas. Existem algumas circunstâncias que determinam variações anatômicas normais e que devem ser descritas, como a idade, o sexo, a raça e o tipo morfológico constitucional, tá? Então, se a gente fizer um apanhado de todas essas informações, tá? A gente consegue identificar as variações anatômicas e os respectivos grupos aos quais elas se aplicam, né? São pessoas mais novas ou mais velhas? Acontece mais em pessoas do sexo masculino ou feminino, né? Acontece mais em pessoas negras, em pessoas brancas, né? Acontece em pessoas que têm ali a formação corporal, né? Caracterizado como ectomorfo, como mesomorfo, que é ligado esses conceitos ao tipo morfológico constitucional, tá bem? Então, toda vez que vocês ouvirem um termo normal, né? Ah, essa pessoa ela é normal, né? Ah, essa pessoa ela não é normal. Do ponto de vista anatômico, né, médico, se eu olho para aquela pessoa e vejo que aparentemente ela está sadia, ela não está doente, ela é normal. Se eu olho para a estrutura corpórea dela e vejo que ela possui as mesmas estruturas que eu, né, se for uma pessoa do mesmo sexo, é uma pessoa normal. Então, não há por que dizer que a pessoa é doente ou que a pessoa não é normal, tá bem? Já que as características igualitárias e dependendo do estado físico do indivíduo é que vão estar dando origem a este conceito, tá bem? Então, existe aí também a classificação de biotipos, que isso está inerente à variação interna dentro do organismo, que, querendo ou não, também fica visível de forma externa, tá certo? Então, nós temos aí pessoas que são classificadas como hiperestênicas, tá? Em torno aí de 5% da população. São aquelas pessoas mais baixas, né? Com mais índice de massa corporal. Essas pessoas têm um tórax, tem essa região aqui dos pulmões, mais achatada, mais curta. Então, se a gente fizesse um exame de raio-x, é uma pessoa que o tórax dela, que o pulmão, é bem pequenininho. Por mais que ela encha o peito de ar para que o pulmão ele expanda, né, ele aumente de volume, a região torácica ainda continua sendo menor, tá? Nessas pessoas, a gente encontra aqui o estômago também, ó, essa região deitada, certo? Então, são pessoas a qual elas se alimentam, tá bom? E há uma expansão muito rápida do estômago, né? Ele fica cheio muito rápido. Então, essas pessoas tendem a ser aquelas que têm um metabolismo mais rápido. Então, por isso que o índice de massa corporal, como vocês conseguem observar aqui na foto, ele é mais largo, né? São aquelas pessoas ali com mais massa na região do tórax, na região do abdômen, tá bom? As pessoas estênicas compreende aí 50% da população, tá certo? E já segue ali o padrão de pessoas que têm o tórax num tamanho padrão, né, num tamanho adequado, e o estômago também se encontra numa posição favorável, onde ele está dessa forma, ó, ele está voltado para baixo. Então, sempre que a pessoa come, o alimento vai descer aqui para essa região. Então, ele demora mais para encher, tá certo? Dessa forma, o metabolismo dessas pessoas não vai ser tão acelerado. Com isso, né, elas tendem a ter ali uma massa corporal de menor índice, né? São pessoas ali um pouco mais magras, com um pouco menos de massa corpórea. Vejam ó, que a região intestinal desses indivíduos, né, do intestino grosso, também muda, conforme aí a forma do biotipo. Indivíduos hipoestênicos são aqueles muito magros. Essas pessoas que são muito magras, né, que possuem pouca massa corporal, elas têm um tórax muito comprido, o tórax é muito grande. Então, são pessoas que, quando ela enche o peito de ar para fazer um exame,
o pulmão da pessoa é gigante, tá certo? Aqui o estômago desse indivíduo, tá? Ele é em pé, ó. Ele começa dessa forma e logo ele tem aqui uma curva, tá bem? Aqui as pessoas astênicas são aquelas que possuem agora a região torácica muito grande, são pessoas ali que têm um índice de massa corporal muito baixo, tá? E o estômago delas, ó, é totalmente reto, tá? Então, essas características, gente, elas vão classificar aí os tipos de biotipo. Todos esses indivíduos, eles são normais do ponto de vista médico, né? Pois são pessoas sadias que não apresentam nenhum tipo de doença. Quanto ao ponto de vista estatístico, também são pessoas normais, pois existem várias pessoas com o biotipo hiperestênico, com o biotipo estênico, hipoestênico, astênico, tá bem? Se houvesse alguma diferença muito grande dentre o local a qual esse órgão se comporta, ou se houvesse algum órgão repetido, né, com uma quantidade a mais, aí a gente já poderia classificar esse paciente com algum tipo de variação ali que não está introduzido no quesito de normal, tá certo? Então, dentro das variações, a gente pode ter um indivíduo normal e nós podemos ter um indivíduo com anomalia, tá? A anomalia é toda alteração morfológica, tá bem? Que acarreta transtorno funcional. Então, a função daquela estrutura que tem uma anomalia, ela vai ser prejudicada, tá certo? Um exemplo disso é uma deformidade aí congênita dos dedos, chamada de sindactalia, tá? Onde a gente tem 2 dedos ou mais unidos entre si. Então, observa, né, que para este indivíduo, né, imaginemos que aqui seja a mão direita, que é a grande maioria das pessoas escreve com a mão direita. Então, essa pessoa ela vai apresentar uma certa dificuldade para poder pegar a caneta e para poder escrever, tá certo? Então, a função, né, até mesmo para pegar algum objeto, fica sendo prejudicada com o indivíduo que possui esse tipo de alteração. Existem, né, procedimentos cirúrgicos para poder fazer a separação, porém, em alguns casos, né, esse transtorno funcional ele não é tão prejudicado. Nesse caso aqui porque ó, esses 2 dedos e esses 2, eles são unidos, né? Apenas esse do meio é que está soltinho. Então, aqui há uma dificuldade maior para poder desenvolver determinadas atividades. Aqui, nesta mão, né, neste pé, na verdade, existe aqui algum tipo, tá, de dificuldade quanto ao indivíduo andar, por exemplo, tá bom? Então, essas anomalias, essas variações que acarretam transtorno, dificuldade de funcionamento para que seja exercida alguma função, é o que nós chamamos de anomalia, tá certo? A monstruosidade são aberrações incompatíveis com a vida, tá? Só para a gente ter um entendimento melhor, tanto a anomalia como a monstruosidade, para quem assistiu às aulas de radiobiologia, lembrem, tá? Que essas condições, elas são acarretadas através de danificações no material genético, né? Nos cromossomos, no DNA. Isso aqui pode ser ocasionado ou não pela radiação. Lembram disso, né? Então, aqui na monstruosidade, eu tenho uma aberração, eu tenho uma variação que é incompatível com a vida. Então, existe um estudo chamado de teratologia, que estuda estas anormalidades, essas monstruosidades. Então, existem uma monstruosidade chamada de agenesia, que é isso que vocês estão observando aqui, tá bem? A qual existe uma certa deformação, tá? Onde o encéfalo, o cérebro, ele não é desenvolvido. Então, quando o indivíduo ele nasce sem um cérebro, eu tenho uma condição chamada de anencefalia. Como o cérebro ele é um órgão vital, né, que coordena aí todas as atividades do nosso corpo, a gente não consegue viver sem ele. Então, esses indivíduos normalmente vivem aí por um certo prazo de tempo, a grande maioria com a ajuda de aparelhos, e
com o tempo eles podem vir a morrer, justamente por ausência do encéfalo, né, do cérebro, não atender às demandas dos outros organismos do corpo, tá bem? Então, sempre que eu falar de aberração, de monstruosidade, perdão, eu falo de uma aberração, de uma variação incompatível com a vida, que é impossível o indivíduo viver com esse tipo aqui de situação dentro do seu organismo, tá bem? Alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta em relação a estes conceitos? Caso alguém tenha chegado por último, tá bem? Lembre-se de deixar o seu nome aqui no chat, tá bem? Para que a sua presença fique registrada. Não deixem de assinar. Basta assinar uma vez. Nenhuma dúvida, gente. Tá dando para entender tudo? Então, para que a gente, comece a estudar as estruturas do corpo, os ossos, os músculos, as articulações, a gente precisa estabelecer um padrão de posição anatômica. O que é essa posição anatômica? É aquela em que eu vou estudar o corpo. Se vocês forem no IML, na área onde os cadáveres, onde acontece a questão da dissecação, onde tira os órgãos, por exemplo, grande maioria dos cadáveres, eles se encontram nessa posição dessa imagem que vocês estão vendo, tá bem? Essa posição, ela favorece o estudo anatômico. Então, quando formos estudar as relações de posição dessas estruturas, vocês vão poder observar também que é muito importante a gente saber como é que é esse processo de posição anatômica, tá? Uma pergunta aqui. Essas pessoas, que eu acho que você está se referindo, as pessoas que nascem com monstruosidade, elas não conseguem viver por muito tempo, tá bom? A grande maioria, ela vive nos hospitais internadas, com a presença ali de aparelhos, para poder auxiliar na respiração, nos batimentos cardíacos. Porém, com o tempo, elas acabam falecendo, tá bom? Porque nem os aparelhos vão ser capazes ali de sustentar a atividade vital por muito tempo, tá bem? Lá nos acidentes, de Chernobyl, quando, como é que eu posso dizer, quando houve um acidente com a explosão, do reator nuclear, grande parte das mulheres que foram irradiadas na região ali pélvica, principalmente as que estavam com a possibilidade de engravidar, elas foram aconselhadas a abortar, porque as crianças poderiam nascer com a monstruosidade. Então, ia morrer de qualquer forma, tá? Então, a posição anatômica, ela recebe uma denominação, tá? Recebe uma caracterização, padrão, uma classificação para qualquer indivíduo. Então, sempre que eu falar de posição anatômica, eu falo de uma pessoa na posição ereta, tá? Em pé, na posição bípede, tá? A qual os pés estarão ali juntos, O dedão encostando no outro dedão. A face estará voltada para frente, tá? Nunca olhando para baixo, nunca olhando para o lado, sempre para frente e com a região dos olhos dirigidas ao horizonte, tá certo? Os membros estendidos, os membros superiores, ao lado do corpo, com a palma da mão voltada para frente, tá? Então, essa posição, ela viabiliza o nosso estudo anatômico. A gente vai estudar, seguir alguns termos, e esses termos são de extrema importância a gente relacionar com essa posição, como, por exemplo, alguns órgãos ficam situados aqui nessa região mais central do corpo. Então, qual é a caracterização que eu dou quanto aos órgãos que estão mais laterais, mais afastados desse centro, A cabeça, ela fica aqui mais superior,
o pé fica mais inferior. Então, existem alguns termos que nós iremos estudar que são inerentes a esses sistemas, tá certo? E para isso a gente precisa saber, tá, como é a questão dessa posição atômica. Então, sempre que eu falar dela, tem um paciente em pé, tá? O corpo ereto. Nunca o paciente pode estar sentado ou deitado. Face voltada para frente, com um olhar dirigido para o horizonte. Membros superiores estendidos ao longo do corpo, com a palma da mão voltada para frente. Então, a posição anatômica, o paciente não fica com essa região aqui para frente. Sempre é a palma da mão, tá certo? E os membros inferiores unidos com as pontas dos pés voltados para frente, ou seja, os dedos voltados no sentido aí da frente, tá bem? Para fazer um exame de raio-x, é mais fácil o paciente ele tá sentado, tá bom? Nem em pé nem deitado. Pois o paciente ele vai sentar na mesa de exames e vai deixar o pé encostado na mesa. Então, há uma facilidade de fazer uma certa flexão com a região do joelho. Então, a placa fica ali embaixo do pé e é uma facilidade para se realizar o exame. Se fosse uma incidência, né, para visualizar o calcânio, que é uma incidência que nós conhecemos por axial de calcânio, o paciente faz o exame deitado. Aí o raio central, que é a minha radiação, ela incide ali na região do calcânio. Então, para realizar um exame de raio-x, a gente leva em consideração, tá, a posição anatômica também, na hora de saber o posicionamento, e dependendo do exame e do tipo de incidência, né, de projeção, muda a posição que o paciente se encontra, tá certo? Então, gente, essa é a posição anatômica, tá? É um padrão para qualquer estudo anatômico, tá bem? Tá? Pronto. Professor, todos esses nomes de ossos, somos obrigados a saber de todos? Sim, e muito mais, certo? Você não tem que se contentar apenas com o que vai ser dado aqui na aula, não, tá? Você tem que ir atrás de buscar sempre mais informações sobre as estruturas, principalmente dos ossos. A anatomia, gente, é a nossa base. Se você não sabe anatomia, se você não aprendeu na disciplina, refaça, tá? Pois o restante, né, das demais disciplinas, como, por exemplo, mamografia, densitometria óssea, as disciplinas de técnicas, ressonância, tomografia, medicina nuclear, tudo isso vai exigir que você tenha o conhecimento anatômico, tá bom? Tem que saber todas as estruturas do corpo, tem que saber localizar essas estruturas, saber ali onde encontrar essas estruturas. Atualmente, o Instituto de Medicina Legal, ele não está recebendo visitas técnicas, tá? Por conta da Covid, tá? E aí, dessa forma, está sendo aí meio inviável conseguir visitas para lá. Mas, quem sabe, mais para frente, em outras disciplinas, ou até mesmo se isso passar, vai que há a possibilidade, né, da gente fazer uma visita. Então, de acordo com essa posição anatômica, gente, a gente tem alguns planos de delimitação e dissecção do corpo humano. O indivíduo nessa posição, se eu fosse avaliar a questão da anatomia regional, se eu fosse olhar para a região do corpo, eu identificaria que aqui nós temos um membro superior. Aqui no braço, eu tenho um osso, tá? Esse osso se chama húmero, tá bem? Tanto aqui no braço direito, como aqui no braço esquerdo. Aqui no antebraço, eu tenho dois ossos. Eu tenho a una, que fica aqui nessa região, tá? E tenho o rádio, que fica aqui nessa região do polegar. A gente costuma até dizer que o rádio é essa região onde tem a antena, ó. Então, ó, aqui eu tenho o rádio do lado do polegar
e aqui eu tenho uma una do outro lado. Se a minha posição anatômica for com a palma da mão voltada para trás, eu mudo a posição desses ossos. Se eu ficar na posição anatômica com a palma da mão voltada para frente, eu tenho a posição correta desses ossos, tá certo? Então, dependendo de como for feita a imagem, o exame, nós temos aí alguns planos de delimitação, tá certo? Onde eles delimitam ali os cortes anatômicos que podem ser gerados, tá certo? Então, a gente começa falando sobre o plano sagital. Esse plano sagital, ele divide o corpo em duas partes, né? Direita e esquerda. Então, se eu cortasse aqui o meu corpo ao meio, eu teria a parte esquerda e teria a parte direita. Eu teria um corte sagital. Esse plano, esse corte, ele pode ser realizado em qualquer lado do meu corpo, tá? Não precisa ser aqui na parte central. Pode ser realizado em qualquer região, a qual eu tenho a parte direita e a parte esquerda de uma estrutura, tá bom? Esse plano sagital também pode ser chamado de plano parasagital, tá bom? Aonde eu tenho ali a divisão, né, do corpo, no caso, a um lado esquerdo e a um lado direito. Não necessariamente em partes iguais. Eu tenho partes desiguais, mas que eu tenho a parte direita e a parte esquerda. Existe um plano chamado de plano sagital mediano. Esse plano, gente, ele é central, tá? É uma linha mediana que atravessa o plano mediano e divide o corpo em dois lados iguais. Então, se eu dividisse o meu corpo ao meio, tá certo? Eu teria a divisão simétrica igual do lado direito e do lado esquerdo. Lá no plano parasagital ou sagital, eu divido em qualquer local, tem um lado direito, tem um lado esquerdo, a simetria não importa. Dentro do plano sagital mediano, tá? É uma linha imaginária que eu traço ao meio do meu corpo ou ao meio de qualquer estrutura, tornando ela simétrica. Eu tenho dois lados iguais. Então, nós temos, tá, como princípio, o nosso plano sagital mediano, que fica no centro do nosso corpo, tá? Então, ó, se aqui eu tenho um plano sagital mediano e aqui desse lado eu faço dois cortes e divido duas estruturas, uma do lado direito e uma do lado esquerdo, eu estou falando do plano parasagital. Se eu falo dessa linha que divide o meu corpo ao meio e são duas partes iguais, né? Onde eu encontro uma simetria, eu tenho um plano sagital mediano, tá bom? Não esqueçam, não confunda. Plano sagital mediano se encontra ao meio do corpo. Eu divido o corpo em duas partes, em partes simétricas iguais. Plano parasagital ou plano sagital divide o corpo em parte esquerda, em parte direita, porém essas partes elas não são iguais, tá bem? Já nós vamos para essa imagem. O plano coronal também pode ser chamado de plano frontal, tá? Nesse plano, eu tenho um plano perpendicular ao plano sagital, aonde agora eu vou dividir o corpo em uma parte anterior, que é para frente, e posterior, que é para trás. Então, se eu faço um corte dessa forma, né, no meu corpo, eu vou ter a parte da frente, essa parte da frente é a parte anterior, e tem uma parte posterior, que é a parte de trás. Nessa imagem anatômica, as estruturas aqui, da forma que vocês estão vendo, está voltada para a face anterior. Tudo que estiver voltado aqui para trás dessa posição está no sentido posterior, tá certo? O plano transversal, que também pode ser chamado de plano axial, é um plano horizontal, tá? Que divide o corpo em partes superior e inferior. Então, se eu corto aqui, né, a minha cabeça, eu vou ter a parte superior e vou ter a parte inferior, tá bem? Para a gente entender melhor como funcionam esses planos. Aqui de vermelhinho, ó, nós temos o plano sagital, que divide o corpo em duas partes
direita e esquerda. Esse plano sagital pode ser feito em qualquer, né, em qualquer lado do corpo, em qualquer região. Se eu falasse do plano sagital mediano, essa linha central que divide o corpo ao meio em duas partes iguais. O plano coronal, ó, divide o corpo na região anterior e na região posterior. Parte de frente, anterior, parte de trás, posterior. Plano transversal divide o corpo, né, ao meio. Eu consigo ver a parte superior e a parte, ó, inferior. Nos estudos radiológicos, né, nos exames de tomografia, de ressonância magnética, o plano transversal também é chamado de plano axial, tá bem? Então, novamente, plano sagital divide o corpo no lado direito e esquerdo. Se eu falar do plano sagital mediano, é essa divisão igual que eu tenho, tá? Ao meio do corpo, onde eu encontro ali duas estruturas ali iguais, simétricas. Plano coronal vai dividir o corpo em duas partes, a da frente e a de trás. A da frente é a parte anterior e a de trás é a parte posterior. Plano transversal divide o corpo em duas partes agora, a qual eu consigo visualizar a parte de cima e a parte de baixo. A parte de cima é a região superior e a parte de baixo é a região inferior, tá? Deu para entender, gente? Esses três planos. Tudo certo? Ó, vou repetir. Esses planos, tá? Eles nos ajudam principalmente nos exames radiológicos seccionais, que divide o corpo em fatias, em seções, tá bom? Eu vou já procurar aqui uma imagem para mostrar para vocês, porque eu não coloquei aqui nesse slide. O nosso corpo, né? Se eu dividir ele ao meio em partes iguais, eu tenho um plano chamado de plano sagital mediano, tá bom? Se eu dividir agora esse corpo em partes, né, desiguais, mas que eu tenho a parte direita e a parte esquerda, eu tenho dois lados com diferenças, eu tenho um plano sagital, que é esse vermelhinho aqui, ó, dividindo o corpo assim em duas partes, direita e esquerda. O plano coronal é esse que divide o corpo assim, ó, né, na parte da frente e na parte de trás. A parte da frente é o que eu chamo de anterior e a parte de trás é o que eu chamo de posterior. O plano transversal vai dividir o corpo agora em fatias, onde eu consigo observar a parte de cima e a parte de baixo. A parte de cima é a região superior e a parte de baixo é a região inferior. Vou colocar aqui, vou pesquisar aqui no Google alguns exames seccionais para que vocês possam entender melhor, tá? Enquanto isso, se alguém tiver alguma pergunta, eu peço que habilite o microfone e fale. Os exames radiológicos, quando eu falar de exame de tomografia e de ressonância magnética também, são os únicos exames onde eu consigo ver três planos de corte: sagital, coronal e axial. A radiografia, o raio-x, eu só consigo ver, ó, dois planos de corte: o sagital e o coronal, tá bem? Vou mostrar aqui para vocês o porquê. Olhem para essa imagem. Eu tenho um exame de ressonância magnética, imagens feitas em três planos de corte. Na primeira imagem, nós temos o plano sagital, divide o corpo assim ao meio. Eu vejo o lado direito e o lado esquerdo. Na segunda imagem, eu tenho um plano coronal, que vai mostrar a parte anterior, que é a parte da frente, e a parte posterior.
que é a parte de trás. E no exame de ressonância ainda, posso fazer um corte axial, que eu vou observar a região superior ou inferior da estrutura, tá certo? Novamente, ó, essas mesmas características. Vejam aqui, ó. Eu tenho uma imagem aqui a imagem no corte, ó, sagital, de um lado para o outro, né? Eu consigo ver a região direita e esquerda. Então, no sagital, ó, ver que o paciente, ele tá assim. Ele tá de lado, o corte, certo? No corte axial, eu vejo de cima para baixo. Então, vocês vão ver, ó, cortes sendo feitos dessa forma, em várias fatias. E o corte coronal, eu vejo de frente para trás. Eu vou ter cortes sendo feitos dessa forma, certo? Onde eu consigo ver a parte anterior e a parte posterior. Se eu fosse colocar aqui uma radiografia, para vocês verem, radiografia na incidência AP e perfil, tá? A gente, por exemplo, aqui nesse exame do tórax, aqui nesse exame, gente, do tórax que eu estou mostrando para vocês, a gente consegue, observar duas incidências, né? Dois planos de delimitação. Eu tenho aqui o plano coronal, né? Onde eu vejo apenas a região anterior ou posterior da estrutura. E aqui tem um plano sagital, onde eu vejo a estrutura de lado. Eu vejo a parte direita ou a parte esquerda. Aqui na radiografia eu não consigo ter o plano axial. Eu não consigo fazer uma radiografia a qual eu consigo ver a estrutura de cima para baixo. Quer dizer, existem algumas exceções, como o exame do calcânio, que eu falei para vocês. Ó. Existe algumas incidências dentro do raio-x que recebem, né, essa denominação de axial, onde o paciente, ó, aqui nessa imagem, para quem perguntou, ele faz o exame, ó, deitado, né, e o raio-x ele vai interagir aqui, ó, na região do calcânio. No final, eu vou ter essa imagem aqui, onde eu consigo ver a região, né, plantar do pé, no caso do calcânio. É a única exceção que eu tenho aqui para esse estudo axial, tá certo? Porém, exames, né, que mostram a imagem nos três planos, de forma tridimensional, ficam sendo a tomografia e a ressonância magnética, tá? Aqui na tomografia, ó, cortes axiais, tá? Da região do crânio. Pronto, ó. Aqui um corte coronal, mostrando a parte anterior ou posterior. O corte sagital, mostrando o lado direito ou esquerdo. E o corte axial ou transversal, mostrando ali de cima para baixo, né? Ou de baixo para cima, tá bom? Alguma pergunta, gente? Deu para entender melhor eu mostrando essas imagens? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Querem que eu repita de novo? É só dizer que eu repito. Busco aí outros exemplos até vocês entenderem. É extremamente importante que vocês entendam esses planos, né? Que saibam diferenciá-los. Sim, domino todos esses exames, certo? Porém, a minha experiência maior fica sendo ali na ressonância magnética e na tomografia, tá bom? Que são essas estruturas. Milena, o que é que você quer que eu repita? Quer que eu repita essa parte dos planos? Posso sim, gente, mostrar mais foto. Vou abrir aqui para vocês. Deixa eu só pesquisar aqui alguma coisa. Pronto, essa imagem resume tudo que nós falamos.
Ó, eita, como é que eu dou o zoom agora? Ctrl mais. A imagem está em baixa qualidade, mas dá para entender. Corte axial, ó, ou corte transverso, vai fazer cortes dessa forma aqui, ó. Consigo ver a região superior e inferior da minha imagem ou da minha estrutura. Corte sagital, consigo ver o lado direito ou o lado esquerdo. Se eu tenho um corte que ele passa ao meio do corpo, dividindo em duas partes iguais, eu tenho um plano sagital mediano. E o plano, né, coronal, ó, vai dividir a estrutura, né, de frente para trás. No caso, eu consigo ver a região anterior ou a região posterior da estrutura em questão. Então, esses são os 3 planos de delimitação dentro do estudo anatômico, tá certo? Observem aqui, né, este exame de tomografia, onde nós conseguimos observar a questão da arcada dentária de um indivíduo, né? Os cortes localizados aqui na região da face. Aqui o corte coronal, tá? Ó, consigo ver a região de frente e a região de trás. Frente e trás são termos, né, informais. Dentro do nosso estudo, a gente tem que utilizar anterior e posterior. Quando o indivíduo fica na posição anatômica, né, com o olhar voltado para o horizonte, a palma da mão voltada para frente, todas as estruturas estão anteriorizadas. A parte de trás, essas estruturas estão posteriorizadas. Então, parte da frente do corpo anterior, tá? E parte de trás posterior. Lembra que na posição anatômica, os braços ficam estendidos e a palma da mão voltada para frente. Se a palma da mão estiver voltada para trás, essa região aqui é a posterior, tá? Essa é que é a anterior. Então, por isso a importância do indivíduo ele estar ali na posição anatômica para a gente poder entender como funcionam esses planos de acordo ali com esses cortes, né? Com essas divisões no corpo. O corte axial mostra a estrutura de cima e a estrutura de baixo. No caso, eu consigo ver a parte superior e a parte inferior da estrutura. O corte sagital divide o corpo, né, de lados. A gente consegue ver o lado direito e consegue ver também o lado esquerdo, tá certo? Não se preocupem, porque nas nossas avaliações e atividades, eu não vou colocar essas imagens aqui para vocês adivinharem o plano de corte, não. Eu posso colocar essa mulher aqui, ó, com esses quadrados e perguntar qual é o plano. Mas a imagem, tá, aqui radiológica, não é o foco da nossa disciplina vocês adivinharem aí o plano de corte de cada uma delas, tá certo? Pronto. Quando o médico ele solicita, Camila, um exame de raio-x, ele vai solicitar assim: exame do tórax, rotina. A rotina no nosso estudo, né, da disciplina de técnicas, a gente já sabe que a rotina é uma radiografia PA e uma radiografia perfil. O que é uma radiografia PA? É aquela que o paciente ele vai ficar de costas para o receptor de imagem, né? Com a parte aqui anterior próxima do receptor de imagem, e o raio-x vai entrar aqui nas costas, tá bem? Se a incidência fosse um AP antero-posterior, o raio-x entraria aqui na frente agora e sairia aqui atrás para interagir com a nossa placa de raio-x, tá bem? O perfil é aquela incidência, aquela projeção, onde o paciente ele fica de lado, fica lateralizado, tá bem? A fim de que o raio-x entre de um lado e saia do outro. Então, essas rotinas a gente aprende no curso, tá bem? Não é algo assim jogado, que o médico pede exame do tórax e você se vira. Ele vai pedir rotina, né? A rotina já é a descrição, tá bem? Essas siglas todas vocês vão aprender. Não se preocupem que isso é só o início do curso, tá? Na cadeira de técnicas, né, vocês vão ver mais detalhes ainda quanto a tanto a estrutura anatômica como a como realizar o exame, tá bem? E dentro, né, dos exames ainda tem uns que recebem outros nomes, né, que são os métodos, que aí a gente não vai comentar aqui para não fugir do foco aqui da nossa aula, tá certo?
Então, de novo aqui, corte. Qual é esse corte, gente? Esse primeiro crânio aqui, qual é o corte dele, da imagem? Olha para a posição da estrutura, né? Os cortes estão sendo feitos dessa forma, ó. Qual é o plano de corte? Vamos lá. Vamos ativar o microfone, vamos interagir com o professor. Estou em dúvida, mas eu acho que é axial. Ó, o Ou corte, coronal. ó, o corte axial ou o corte transversal, que é a mesma coisa, divide a estrutura de forma que eu consigo identificar a parte superior e a parte inferior, tá bom? Nessa primeira imagem, ó, eu estou conseguindo visualizar a parte da frente e a parte de trás, a parte anterior e a parte posterior. Então, aqui eu tenho qual corte, gente, na primeira imagem? Não é o axial, tá bem? Nem transversal. Qual é a denominação para esse primeiro? Vamos lá. Coronal. É o corte coronal, tá certo? A segunda imagem, qual é o plano de corte? Axial. Pronto, é o axial ou transversal, tá certo? Onde eu vejo a estrutura de forma superior e de forma inferior. E na segunda, qual é o corte que eu tenho aqui? Vamos lá, gente. Qual é o plano de corte? Gente, já foi o coronal e o axial. Qual é esse? Transversal. Não, transversal é o mesmo do axial. Qual é, gente, o plano de corte que divide a estrutura em esquerdo e direito? Lado esquerdo e lado direito? É o plano sagital, gente, presta atenção. Gente, os demais estão entendendo? Gisele, Caio, Caroline, Sagital mediano, né? Que divide em partes Helena, iguais. Chica. Vocês estão entendendo direitinho? Vocês têm alguma dúvida? Estou conseguindo entender, professor. Vocês estão tão calados. Olha o que Aos eu poucos tá dando falei. certo. Olha o que eu falei. Nas próximas aulas eu vou precisar da ajuda de vocês. Não vai adiantar de nada eu ficar falando e vocês ficarem calados, certo? Vou precisar que vocês respondam todas as minhas perguntas, para eu saber que vocês estão entendendo e que estão acertando. Porque, tipo, você pode dizer assim, eu entendi, vou ficar calado, não vou dizer nada, porque eu entendi. E aí, se você for me explicar e explicar errado, e aí, será que você realmente entendeu? Então, né, vamos participar. Essa disciplina é uma disciplina participativa. Se a gente estivesse na sala mesmo de aula, tava só o coral. Eu perguntando, todo mundo respondendo na mesma hora. Porque se a gente não interagir aqui, não tem como fixar, certo? Então, novamente, ó, plano sagital, esse amarelinho, tá bom? Divide o corpo em lado direito e lado esquerdo, referente a essa última imagem. Esse lado direito e esquerdo, ele pode ser desigual, tá certo? Não é obrigado que ele seja igual. Se eu quero dividir o corpo em duas partes simétricas iguais, aí eu falo do plano sagital mediano, tá bem? Aqui no vermelhinho, nós temos o plano coronal, que divide o corpo, né, na parte anterior e na parte posterior, correspondente aqui a essa segunda imagem. E esse azul, tá, é o plano transversal ou axial, que dividirá o corpo de forma superior e inferior, tá bom? Então, esses ficam sendo aí os nossos 3 planos de corte. Vamos parar o nosso conteúdo hoje aqui nesses planos de corte. Vou procurar aqui mais imagens e quero que vocês me digam quais são os planos de cortes referente a cada um. Essa primeira imagem, qual é o plano de corte dela? Aqui eu tenho a região da cabeça, tá? Então, aqui eu tenho os olhos, ó, a região das órbitas. Aqui a região aqui do encéfalo, do crânio, tá?
Aqui é a região dos dentes. E essa parte mais pretinha é essa parte aqui dos seios paranasais. E quando a gente tem rinite ou sinusite, né, fica doendo, fica entupido. E aí, de acordo com essas coisas que eu falei e com a forma que vocês estão observando, né? Qual é esse plano de corte, né? Aqui é a arcada óssea externa, é uma reconstrução. Aqui são as imagens propriamente ditas. Essa primeira imagem corresponde ao corte axial, sagital ou coronal. Para quem respondeu aí no chat, né? Exatamente. Aqui eu tenho um corte, ó, coronal. Consigo ver a parte de frente e de trás. No caso aqui, um dos lados, né? No caso aqui, eu vejo a parte da frente, a parte anterior da estrutura. E esse aqui de baixo, qual é o plano de corte? Hein? Qual é o plano de corte aqui? Vamos lá, gente. Microfones ligados, por favor. Axial. Alguém discorda? Temos, tá, aqui o plano axial, mostrando ali a região superior ou inferior da estrutura. E essa imagem aqui do lado, nós temos qual plano de corte? Sagital. Sagital, que mostra o lado direito ou o lado esquerdo da estrutura, tá certo? Então, para a gente finalizar, eu tenho aqui uma atividade para vocês, né? Eu quero que vocês identifiquem aí quais os planos de corte que vocês conseguem identificar na imagem. Vê que a gente tem um plano de corte 1, o 2 e o 3, tá? Aqui abaixo, uma dica, né? Tá nos mostrando que essa é a região anterior do corpo, ou região ventral, e essa região aqui de trás é a região dorsal, ou a região posterior. Então, né, vocês podem colocar no chat aí, por favor, a resposta, tá? Depois eu vou olhar de cada um que respondeu. Coloca no chat. Tipo, qual é o plano? É o sagital? É o transversal? É o coronal? E o 2 e o 3? Coloque na mesma resposta, para não ficar separado, por favor. Tô olhando aqui o chat já, para ver a resposta de vocês. Vão respondendo aí, caso alguém ainda tenha alguma dúvida, por favor, este é o momento para retirar. Lembrando que a aula é gravada, então se alguém chegou depois, né, pode reassistir aí de onde parou, ou de onde entrou, né? Pronto, ó, respondem igual a Milena respondeu, desse jeito. Em sequência, 1, 2 e 3. E aí, gente, estão respondendo? É só a Milena mesmo que vai responder. Vocês têm 15 minutos para responder. E aí dá as nossas 2 horas de aula.
Lembrando que quem ainda não colocou o nome aqui no chat, tá? Coloca ele completo, que é para a gente poder registrar a presença de vocês, tá? Não esqueçam. Quando for na próxima aula, a gente vai falar sobre outros termos, tá? Então, por isso a importância de vocês saírem dessa aula já entendendo o que é sagital, o que é coronal, o que é transversal, tá certo? Lembra que o sagital divide o corpo em duas partes, direita e esquerda. O coronal divide o corpo em duas partes, a de frente e a de trás, né? Que é a região anterior e posterior. E o corte transversal ou axial divide o corpo nas regiões superior e inferior de uma estrutura. Gente, eu tenho um livro, né, em PDF, que ele é de anatomia para pintar, né? Quando eu estudava, né, na faculdade, meu professor de anatomia obrigava a gente a desenhar todos os ossos, pois era a forma mais prática que tinham para a gente fixar as coisas, né? E aí esse livro é muito bom, é do Néter, o nome. Eu vou enviar para a Dayana para ela mandar para vocês. E aí vocês podem imprimir, né? Ele é muita folha, ou podem até mesmo comprar. Ele é em torno ali de 200, 300 reais, eu acho, no site da Saraiva, tá? É muito bom ele, para você aprender, para você estudar. Que aí você vai pintando, né, de cores diferentes e vai associando ali a estrutura ao local a qual ela pertence, tá? Então, vou enviar em PDF, né? Imprime quem quer, vocês não são obrigados. É só uma dica, caso alguém queira aí aprimorar, né, os seus estudos. É uma boa opção, é um bom investimento. E tem também outros materiais de anatomia, e aí eu vou mandar para vocês terem como material complementar de estudo, para não ficar preso só ao slide e à apostila do grau, tá bem? Gente, eu sou o tipo da pessoa que, tipo assim, hoje em dia, tudo a gente encontra na internet, né? Livro, tudo. Então, pesquisem, né? Livros gratuitos na internet para vocês estudarem, né? Que aí vocês podem gastar o dinheirinho com vocês que é suado com outras coisas. Mas quem prefere estudar com o livro físico, né? É um bom investimento também. Gente, eu vou enviar também para a Dayana a apostila da anatomia, tá bem? Para ela enviar para vocês estudarem, tá? Eu não conheço esses livros, tá? Que vende ali no grau, que o pessoal vende. Não conheço, nunca vi. Mas todo livro, né, é um investimento bom para você estudar. Pois é, eu vou enviar a apostila de anatomia, viu, para vocês. Eu acho que é de todas as disciplinas do módulo 1. Aí lá no final tem a parte de anatomia, tá? Aí se você quiser imprimir, dá para você pedir para a pessoa imprimir só a parte de anatomia. Eu não sei quantas folhas são. E outra coisa, né, gente? O conteúdo da apostila, ele é um conteúdo padrão. Então, todos os graus técnicos, né, vêm aquele conteúdo. Então, eu não trago apenas o que tem na apostila. Eu trago coisas a mais para vocês, tá certo? Trago aí novidades, né, atualizações, para que a gente não fique preso só na apostila, né? Como eu falei, busquem outras referências, não se prendam apenas na apostila. Essa matéria, elas são 20 aulas de anatomia voltada ao osso, músculo e articulação, tá?
ela vai até, eu acho que até novembro ou outubro, eu não sei. Mas ela é um pouquinho longa. Mas no instante passa, tá? E a anatomia, gente, é algo que vocês têm que estudar constantemente. Então, eu estudo anatomia constantemente, né? Então, todo dia, sempre que tiver oportunidade, estuda anatomia, porque é muito importante para toda a vida de vocês. A anatomia é a nossa principal matéria, é a matéria base do nosso curso. Se você não sabe anatomia, estude, porque você vai precisar no estágio, quando for trabalhar, seja onde for. A anatomia, gente, ela não é difícil, tá? Ela é fácil. Ela requer apenas dedicação, estudo. Então, se após a aula você vai estudar aquilo que o professor deu, no instante você tira de letra, no instante você aprende. Principalmente quando a gente começar a ver as estruturas, tá bem? E aí, realmente, na hora que a gente for estudar as estruturas, vai ser algo mais rebuscado, porque a gente vai detalhar os ossos, os músculos e as articulações. Então, vai ter tanto nome que dá para vocês montarem um dicionário. Mas devagarzinho, a gente vai aprender juntos e a gente vai conseguir, tá certo? Gente, todos responderam já a atividade aqui no chat. Alguém tem mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Milena, o nome do livro é Anatomia para Colorir, eu acho. Tem sim na Saraiva. Eu vou mandar para a Dayana, aí ela manda para vocês e você vê o nome na capa direitinho. Eu não lembro o nome, tá? Outros livros também que eu indico para vocês, eu vou escrever aqui no site, é o Sobota, tá? Sobota, Netter. Procurem livros desses autores, tá? De anatomia. São ótimos para estudar e tenho certeza que será um investimento muito bom. Se vocês encontrarem, né, em PDF ou se vocês comprarem. Gente, eles são meio carinhos, mas é muito bom, certo? É um livro da capa verde, esse Sobota, tá? Então, gente, creio que todos já tenham respondido à atividade, tá? Eu vou olhar depois as respostas de vocês e na próxima aula eu vou dizer a resposta de cada um desses planos. Peço que vocês estudem, né, após o término da aula. Não deixem de lado, não deixem para estudar, né, no dia de fazer o trabalho, no dia de fazer a prova. Anatomia requer estudo, então se você não estudar, você não vai aprender. Então tem que estudar, tá? Revejam imagens na internet de planos anatômicos, estudem esses termos que a gente viu até agora também. No final desse slide, tá certo? Deixa eu tentar colocar aqui. No final desse slide, tem uma atividade que eu preparei para vocês, que eu planejei para hoje, mas como surgiram dúvidas, né? A gente tenta fazer na próxima aula. O link tá aqui, tá? Ó. Então, vocês podem copiar e colar no Google, que vai abrir um formulário. E aí vocês podem responder. Eu aconselho, né, que vocês não respondam hoje, tá? Então, estudem o que a gente falou, né, até agora, essa parte de variações e dos planos anatômicos. E na próxima aula, quando a gente concluir esse conteúdo, aí vocês fazem a atividade, tá bom? Para que vocês já estejam com esse conteúdo totalmente fixado aí na mente de vocês, tá certo? Sim, lá no centro tem aqueles sebo, né, que chama, que é tipo umas lojinhas que vendem livro usado. E tem sim esses atlas de anatomia para vender, tá? Então, gente, muito obrigado pela participação de todos. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, alguma coisa dessa aula. Eu sei que é muita informação, mas estudando, né, e se dedicando, vai dar certo para todos, eu tenho certeza. E é isto. Até segunda-feira, 8 horas. Antes disso, estarei enviando o link para a Dayana, tá? E já vou estar mandando os livros para ela jogar no grupo de vocês, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à aula de hoje, podem deixar com a Dayana, que ela passa para mim e eu mando o áudio explicando, tá certo? Até segunda-feira. Tchau, tchau, gente. Estudem, por favor.